Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver aí o nosso último assunto para encerrar esse capítulo, tá? Ponto de máximo ou ponto de mínimo na parábola. Então, na aula anterior nós estudamos sobre o vértice de uma parábola. E nós veremos na aula de hoje que o vértice de uma parábola é o ponto de mínimo ou o ponto de máximo da parábola. E aí a gente tem o seguinte, que em uma parábola, né, quando A é positivo aqui, ó, com cavidade voltada para cima, tá? E a nossa função vai ser, a nossa parábola vai ser dessa forma. E o meu ponto de vértice, né, nós falamos aí que o nosso vértice é esse ponto aí, ó, onde a nossa função vai espelhar, né, onde o nosso gráfico vai espelhar. E nesse caso aqui, onde A é positivo, esse vértice aqui, ó, nada mais é do que o ponto de mínimo da função, tá? Calculado através das coordenadas do vértice. Nesse caso, ó, o vértice é o ponto de máximo da nossa função, tá? Onde o nosso gráfico atingiu a altura máxima, certo? Nesse caso aqui, né, é o caso em que A é negativo, tá? A menor do que zero, com cavidade da parábola voltada para baixo. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que diz o seguinte: em uma partida de futebol, o goleiro cobrou um tiro de meta e a bola percorreu uma trajetória parabólica que pode ser descrita pela função quadrática f de x igual a menos 1 sobre 40x ao quadrado mais x, em que f de x representa a altura que a bola alcançou em metros e x representa a distância em metros que a bola percorreu na direção horizontal. A pergunta é: qual foi a altura máxima atingida pela bola? E a que distância em relação à horizontal a bola atingiu o ponto mais alto? Vamos lá analisar o que está acontecendo. Tiro de meta foi batido, a bola percorreu aqui, ó, a seguinte trajetória parabólica, certo? Mais ou menos assim. E a gente tem aí uma função, né, que a bola percorreu. F de x igual a menos 1 sobre 40 x ao quadrado mais x. Tá aí a função. Então, para responder as perguntas que nós queremos saber, que no caso é qual foi a altura máxima atingida pela bola e a que distância em relação à horizontal a bola atingiu o ponto mais alto, nós vamos calcular exatamente as coordenadas do vértice, certo? Para responder essas duas perguntas. Então, calculando as coordenadas do vértice, nós vamos lembrar das seguintes fórmulas, ó. X do vértice, que é menos b sobre 2a, e y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ok? Então, olhando para a função, vamos identificar quem é a, b e c, e depois calcular o delta, tá? Para jogar aqui no y do vértice. A é menos 1 sobre 40, b é 1, ó, veja que quem está acompanhado com x é 1, e o c não aparece, tá? Então, c é igual a zero. Calculando o delta agora, ó, lembra que a fórmula é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, calculando o delta, ficaremos com delta igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 sobre 40 vezes c, que é zero. Isso aqui, ó, vai ficar 4 vezes menos 1 sobre 40 vezes zero, ó, vai cancelar tudo que vai dar zero, tá? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, sobrou o que pra gente? Sobrou que delta é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Beleza, já descobri o valor de delta. Agora, vamos calcular o x do vértice.
x do vértice, ó, menos b, menos da fórmula, b, que é igual a 1, sobre 2 vezes a. O a é menos 1 sobre 40, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2 sobre 40, ok? Essa fração aí no denominador, como é que a gente faz? Repete aqui o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, tá? Aqui, quanto é que vai dar isso aí? Menos vezes menos é mais. 1 vezes 40 é 40, dividido por 2. Que vai dar igual a 20. Portanto, x do vértice a gente já descobriu, é igual a 20. Beleza. Vamos descobrir agora o y do vértice. Y do vértice, menos delta, menos da fórmula, delta que é igual a 1, sobre 4 vezes a. E o a, menos 1 sobre 40. Como é que vai ficar isso aqui? Menos 1 sobre 4 vezes menos 1, que é menos 4, sobre 40. De novo aqui, ó, repete o numerador vezes o inverso do denominador. Menos com menos dá mais, 40 dividido por 4 é 10. Então, tá aqui o y do vértice é igual a 10. Então, qual é esse meu ponto aqui, ó, do x do vértice e do y do vértice? Esse ponto do vértice é o quê? 20, 10. Ou seja, o que que tá acontecendo? Vamos desenhar esse gráfico. Então, os dados que a gente tem até agora tá aqui, ó. Função f de x igual a menos 40x ao quadrado mais x. Vértice 20, 10, né? Aqui o x é 20 e o y é 10. E eu coloquei aqui, ó, essa informação, tá? Para facilitar a nossa vida, para a gente construir o gráfico, certo? Porque para construir o gráfico, nós vimos na aula anterior que basta eu ter o quê? Vértice, raízes da função e saber se o a é positivo ou negativo. Nesse caso, o a negativo, né? Então, concavidade, ó, voltada para baixo, tá? Beleza? Vamos seguir, então, ó, construindo aí o nosso gráfico. O que que a gente vai ter? Eixo de y, eixo de x, marcando aqui, ó, as raízes. A gente vai ter, passando aqui o gráfico no 0 e no 40, tá? Que mais? Pontos de vértice, ó. Vamos marcar aqui o x sendo 20 e o y sendo 10. Então, o vértice tá bem aqui, ó. Certo? Não ficou muito certinho, não, mas deixa eu fazer aqui pra ficar melhor. Ó, vai vir aqui. Daqui vai fazer isso aqui, ó. Tá, pronto. Vamos fingir que agora aqui é o 40, pra ficar melhor. Pronto. Aqui é o 40, beleza? Então, tá aí tá aí o nosso gráfico, certo? Ok. Observa aí o teu gráfico, o que que aconteceu, ó. Lembra, né? O que é o y, né? No caso, o f de x. Lembra o que que a tua questão dizia, ó. O f de x vai representar a altura que a bola alcançou, né? O f de x, que no caso eu troquei por y aqui, ó. Então, isso aqui, ó, esse eixo aqui de y vai falar sobre a altura, né? Ou seja, ó, tá aqui, ó, a altura máxima da bola, 10 metros. Foi a altura máxima que a bola alcançou, que é exatamente a resposta da nossa primeira pergunta. Qual foi a altura máxima atingida pela bola? Ou seja, bem aqui, ó, 10 metros. Esse é exatamente o valor de y no ponto do meu vértice, tá?
Então, a altura máxima, vou colocar assim, H máxima atingida pela bola foi igual a 10 metros. E no eixo de X, o que que é? No eixo de X, está sendo indicado aí em metros a distância que a bola percorreu na direção horizontal. E é exatamente a nossa segunda pergunta. A que distância em relação à horizontal a bola atingiu o ponto mais alto? Vindo aqui pela horizontal, ó, o ponto mais alto, ó, foi atingido aos 20 metros percorrido na horizontal, tá? Então, na horizontal, a distância aí que a bola percorreu até chegar no ponto mais alto foi 20 metros. E aí você pode perguntar, tá, em uma questão, se me perguntar qual é o ponto de máximo ou de mínimo, o que eu vou calcular? O x do vértice ou o y do vértice? Depende, tá? Na maioria das questões é calculado o y do vértice. Só que depende muito da questão e do contexto, certo? Então tem que ler bem a questão para saber o que é para ser feito. Então, nessa situação, esse ponto aí, ó, V 10, 20, é o ponto de máximo, certo? Por que que é o ponto de máximo? Porque a concavidade da nossa função, ó, tá voltada para baixo, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, um ponto de máximo. E como era que seria se fosse um ponto de mínimo? Vamos observar o próximo exemplo. Ó, preste atenção nesse exemplo. O gráfico dessa função aqui, ó, g de x igual a x² menos 2x mais 3, tá aqui desenhado o gráfico dessa função, certo? Beleza. Então, nesse caso, o vértice aí, ó, esse ponto, né, 1, 2, aqui onde x é 1 e y é 2, aqui é o vértice. Ele é o ponto de mínimo da parábola. Por quê? Porque agora A é positivo, certo? A é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, a gente vai ter aqui, ó, um ponto de mínimo, tá? Nesse exemplo. Então, esse ponto V, 1, 2, é o ponto de mínimo da parábola. E o y do vértice igual a 2 é o valor mínimo que a função pode assumir, ok? Agora, depois que você terminar aí de assistir esse vídeo, você vai lá no módulo 4, página 139, vai fazer apenas a questão 1 aqui, ó, me enviar lá no formulário. E na página 140, apenas a questão 3, ok?